The One House, a Casa Coruja, série animada da Disney criada pela animadora e dubladora Dana Terrace, que já trabalhou em DuckTales e Gravity Falls, é um desenho que sofreu muito para ser produzido da maneira que é. Primeiramente por ser uma obra sobre bruxaria, feitiçaria e demônios, o que causou revolta entre pais cristãos evangélicos mais conservadores e religiosos, exatamente o mesmo motivo tosco que as cartinhas de Pokémon e Yu-Gi-Oh! Foram perseguidas e censuradas nos anos 90, segundo porque os próprios executivos da Disney afirmaram que a série não se encaixa na marca Disney, principalmente pelo fato do desenho estar atraindo um público mais velho e maduro, enquanto o foco da Disney obviamente sempre foi um público mais juvenil, já que é muito mais fácil alienar crianças de 10 anos com qualquer porcaria que é comercializada. Somado à naturalização da representatividade LGBTQIA+, através do casal Lumet, que por incrível que pareça não foi a principal causa da perseguição à série, The Old House resistiu o máximo que pôde antes de ser anunciado seu cancelamento na terceira temporada. Ou seja, a própria existência da série é uma confrontação e uma resistência a diversos fatores e autoridades externas que tentam a todo custo colocar algum tipo de limitação ou problematização ao desenho. Seja por causa de sua temática mais macabra e sombria, seja por causa da normalização do relacionamento LGBT, seja porque a Disney percebia a atração de um público-alvo diferente do que é previsto, coisas que são contraditórias não apenas porque desenhos mais clássicos já faziam tudo isso muito tempo antes de The Old House, mas também porque faziam uma intensidade infinitamente maior. Desenhos da Cartoon Network dos anos 90 e 2000 como Coragem, o Cão Covarde e As Aventuras de Billy Mandy já eram conhecidos pelos visuais macabros e sombrios o suficiente para causar pesadelos em crianças na época. Da mesma forma que Hora de Aventura e Steve Universo já abordavam a temática LGBT de forma extremamente natural no começo dos anos 2010. Seja por mera coincidência ou não, The One House é exatamente sobre as duas coisas que mais contornam seu desenvolvimento: a sua produção e a sua história, identidade e resistência. A principal temática de The One House, ou pelo menos uma das principais, é a busca e a construção da identidade própria, que consequentemente gera uma busca por um lugar de pertencimento. Praticamente todos os personagens principais, principalmente os mais jovens como a Luz, Willow, Gus e Emmett, são construídos através de um dilema e de um obstáculo que os impede de exercerem suas identidades como indivíduos únicos, ou que impedem de buscar e realizar algum tipo de atividade que faz sentido para si. Algo relacionado com outra temática bastante presente na série e que vai ser discutida no próximo capítulo, o autoritarismo. Willow e Gus desejando aprender o tipo de magia que se identificam, Emmett desejando criar um laço de amizade com seus colegas na X-Side, e Luz e Idalin desejando aprender ou praticar qualquer tipo de magia sem nenhum tipo de restrição, são exemplos de buscas de personalidades, identidades e caminhos próprios que são colocados em contraste e oposição a algum tipo de autoridade ou força externa, seja uma autoridade política e social como o clã do Imperador e o sistema rígido de estudos da X-Side, seja a autoridade da própria família, como acontece no caso da Emmett. O que é mais interessante nessa oposição entre a autoridade do sistema e a identidade do indivíduo é que, além de ser um fato da vida real e do mundo humano que é apenas traduzido para o mundo fantasioso como de The Old House, é que a própria série começa a debater esse assunto tendo a vida real como base. A protagonista Luz Nocelli é apresentada como uma garota de 13 ou 14 anos com uma personalidade animada e com uma imaginação aflorada, no qual é obrigada a ser normal para se encaixar no modelo pré-determinado pela escola e pelo acampamento que sua mãe deseja inserir. Ou seja, a personagem começa a vivenciar os dilemas e as adversidades do mundo onde estava acostumada e, passando a viver no mundo das bruxas, além de ter que enfrentar essas mesmas adversidades em um novo ambiente, se vê obrigada a se encontrar e se provar como pessoa enquanto busca um objetivo quase impossível de ser realizado. O que transforma sua jornada não apenas questão de identidade ou autoconhecimento, mas também uma questão de sobrevivência básica.
O contraste entre a Luz Noceda como a típica menina de criatividade aflorada que vê o mundo através de romances, histórias de fantasia e personagens de anime, e a Luz Noceda que literalmente se coloca na obrigação de salvar uma pessoa da morte, é também parte do contraste da contradição entre o mundo humano e o mundo das bruxas, já que essa transformação e amadurecimento da personagem só foi possível justamente por causa da mudança de um universo para o outro. Esse conceito do protagonista adolescente ou pré-adolescente saindo do seu mundo de sua vida cotidiana e indo para um universo paralelo, na maioria das vezes fantástico ou mitológico, exposto a qualquer tipo de perigo e situação, também foi trabalhado em outras séries animadas recentes como Amphibia, também da Disney, e Infinity Train da Cartoon Network. Mudança sempre abordada como metáfora para o autoconhecimento do personagem e seu desenvolvimento para se tornarem pessoas melhores, já que um ponto que une tanto a Luz Noceda de Roundhouse como a Anneke Bunchoy de Amphibia e Tulip Olsen da primeira temporada de Infinity Train é se tratarem de pré-adolescentes rabugentas e reclamonas em uma mensagem sobre valorizar aquilo que tem. A abordagem sobre autoconhecimento e desenvolvimento individual é ainda maior, principalmente em uma época onde tanto se fala sobre representatividade de minorias étnicas, sexuais ou geográficas. Afinal, Luz Noceda, além de ser latino-americana, é a primeira protagonista bissexual da Disney, como já confirmado pela própria Dana Terrace, e a abordagem sobre identidade e autodesenvolvimento de House é extrema importância para a tão sonhada representatividade LGBTQIA+, na série. Afinal, é justamente o reconhecimento legítimo como indivíduo que esse grupo tanto busca. O casal Lumet, por exemplo, só conseguiu se concretizar por definitivo na segunda metade da segunda temporada. Apenas depois de muitas fases de transições e muitos acontecimentos que amadureceram tanto Luz quanto Emmett, que elas puderam se referir uma a outra como namorada. Transições estas que são expressas em pequenos simbolismos que eu vou abordar mais tarde nesse vídeo. Ou seja, se não fosse por causa do desenvolvimento da identidade e da personalidade das duas personagens na série, não seria nem mesmo possível a existência do casal e, consequentemente, do principal pilar de representatividade LGBT em The Old House, justamente o mais importante feito da animação. Algo que Gravity Falls, por exemplo, não conseguiu fazer, como o próprio criador do desenho e também namorado de Dana Terrace, Alex Hirsch, explicou. A importância da identidade como objeto de debate de House vai muito mais além quando a magia é a expressão máxima de subjetividade que os personagens têm naquele universo. Sendo essa a própria temática de bruxaria e demônios a melhor forma que a série encontrou para abordar esse tema. E existem dois fatores que comprovam exatamente isso. Primeiramente, porque a magia é a base da sociedade das leis escaldantes do seu sistema de leis da Excite, sendo aquilo que motiva praticamente todas as interações sociais e dá um sentido para a existência das pessoas. Ou seja, é praticamente impossível um indivíduo se encontrar naquele universo sem estar ligado direto ou indiretamente com magia. Da mesma forma que também é impossível se encontrar no universo de Pokémon sem estar envolvido com batalhas e ginásios, ou se encontrar no universo de Beyblade sem estar envolvido, obviamente, com Beyblades. Segundo, porque a ideia de magia e metafísica varia de acordo com as inúmeras civilizações da humanidade, mesmo estando presente em grande parte delas, algo que acabou influenciando na maneira como a cultura pop e a indústria de entretenimento trata sobre ela. Ao contrário de figuras e personalidades como piratas, alienígenas, ninjas, samurais, índios ou vikings, que geralmente são apresentados com uma estética visual e abordagem homogânea na cultura pop e no entretenimento de massa, onde grande parte das representações dos piratas tem a presença de elementos como tapa-olho e ganchos na mão, ou que grande parte das representações dos vikings tem a típica longa barba loura e o chapéu de chifres, o imaginário de magos, bruxas, demônios e feitiços é um dos que mais variam nas histórias de ficção e fantasia, principalmente na forma como a magia é ativada naquele universo. Se em The One House a magia é ativada desenhando um círculo no ar,
Em Harry Potter, por exemplo, é feita através de uma varinha mágica, ou no anime Fairy Tail é feita levantando e esticando as mãos no ar. Na grande parte das obras ficcionais do tipo, magia e bruxaria são elementos que têm um significado muito mais amplo e profundo para o personagem do que simplesmente um poder ou habilidade que ele controla. Ao contrário de algumas obras de anime ou manga shonen como Dragon Ball, Naruto e Hunter x Hunter, que desenvolvem sistemas complexos de Ki, Chakra, Nen ou qualquer outro tipo de energia que orienta os superpoderes desses universos, mas que não tem significado emocional algum para o personagem. Esse é um grande mérito que The Wodehouse teve para trazer a mensagem principal que sempre quis, através de um elemento que em outros tipos de obras é abordado através de uma única visão, na maioria das vezes como algo puramente técnico e mecanicista. O mérito de The Wodehouse na discussão sobre identidade, personalidade, crescimento e amadurecimento individual é não separar o indivíduo do seu contexto e compreender que habilidades e desenvolvimentos não se referem apenas a coisas a serem praticadas ou melhoradas, mas também sobre pessoas e individualidades. Luz Noceda acabou caindo no mundo das bruxas em um momento onde enfrentava dificuldades quanto à identidade e adaptação às exigências do seu cotidiano, muitas vezes se mostrando como uma força autoritária que coloca sua personalidade em uma caixinha partindo de um modelo de comportamento pré-estabelecido. No mundo das bruxas, porém, essa força autoritária não deixa em nenhum momento de existir, apenas sendo trazida e traduzida em outro contexto, e esse é um outro assunto bastante importante de The Wodehouse. A série se constrói através da ideia de uma força externa que impede ou impõe regras às ações, pensamentos e ideologias dos personagens contra sua vontade, seja através de um discurso paternalista afirmando que faz aquilo pelo próprio bem, seja pelo mais puro autoritarismo. E como dito anteriormente, esse autoritarismo pode ser tanto de caráter sociopolítico, como a opressão e as exigências do clã do imperador para controlar e hierarquizar toda a magia das Ilhas Escaldantes, quanto de caráter familiar, como a família Blight impondo suas obsessões e projeções em Emmett. O que é mais interessante no universo de bruxas e demônios da série é que a magia, da mesma forma que é colocada como expressão máxima de identidade e subjetividade dos personagens, é também colocada como expressão máxima de resistência ao autoritarismo e às opressões. E isso passa a ser bastante visível na forma como os personagens lidam e constroem o significado de magia para si, quanto na forma como o Imperador Berus tem necessidade de controlar e centralizar a magia da região para manter o seu poder. A Ida, por exemplo, é o mais óbvio símbolo de rebeldia contra as instituições e a ideologia do status quo do universo das Ilhas Escaldantes, sendo tratada como criminosa apenas por defender o uso livre da magia, sem as restrições e subdivisões por clãs. Da mesma forma que Luz quase foi expulsa da Exide várias vezes apenas por desejar aprender e experimentar todos os tipos de magia sem estar necessariamente vinculada a uma delas. Um pequeno detalhe que mostra a crítica da série ao autoritarismo político, além da óbvia assimilação entre o autoritarismo sociopolítico do Imperador Berus com o autoritarismo do mundo real das instituições como escola e governo, é que todas as ameaças e perigos existentes nas Ilhas Escaldantes são muito mais relacionados a eventos naturais como chuvas de ácido, abelhas de fogo, cavernas escuras e mundos fantásticos, do que algum tipo de ameaça vindo dos próprios membros da sociedade. Ou seja, o governo do Imperador Berus não tem justificativas para tomar as decisões que toma, nem afirmar que faz tudo o que faz por segurança ou bem do povo, mas apenas simplesmente por egoísmo e por autoritarismo puro. A magia, sendo o elemento mais básico que move o universo de The Wodehouse, surgiu para ser algo livre para todos. Afinal, ela é como se fosse um recurso natural das Ilhas Escaldantes, da mesma forma que a água ou o petróleo é no planeta Terra. Ou seja, se a energia onipresente que move o universo da série é livre, então todos naquele universo também devem ser livres. Essa é a mensagem que The Wodehouse traz sobre liberdade e livre-arbítrio.
Ao contrário do estilo tradicional de episódios de desenhos animados, caracterizado pela curta duração e pela narrativa cíclica, onde um episódio não tem relação direta com a história do episódio anterior, The Unhouse é feito com episódios corridos como se fosse uma série normal de televisão. Os eventos acontecem a partir de uma relação entre passado, presente e futuro em uma cadeia de ação e reação. Então, por exemplo, para entender o porquê a Idalin fica sem poderes no primeiro episódio da segunda temporada, é preciso entender o que acontece nos 2 últimos episódios da primeira. Por conta disso, os personagens passam por vários eventos dentro da série e amadurecem com o passar do tempo. Cada acontecimento da história cria um estágio de transição de um estado para o outro, e sempre existirá alguma coisa que não é mais como antes. Seja algo praticamente supérfluo como a cor do cabelo de um personagem, seja sua própria personalidade em si. Aliás, fazendo novamente um paralelo com Infinity Train, ambos os desenhos já começam suas histórias com um estado de transição. Luz Noceda estava no mundo humano com sua mãe e de repente já estava no mundo das bruxas com Mayday King, enquanto Tulip estava em sua casa desejando ir para o evento de programação quando foi parar no primeiro vagão do trem. Em ambas as séries animadas, a própria ideia de mudança e transição são de extrema importância para o sentido e andamento da narrativa, sendo tanto aquilo que inicia a história quanto aquilo que a faz andar. Além de Infinity Train, sagas especiais dentro de outros desenhos como a Estaca Zero da 7ª temporada de Hora de Aventura também trabalham com o sistema de episódios corridos, e não coincidentemente com o amadurecimento e autodescoberta do personagem principal, que no caso é a Marceline referente a seus poderes e habilidades de vampiro, onde a história e os mistérios envolvendo uma das principais personagens do desenho são desvendados. No caso de The Unhouse, o maior e mais importante período de transição da obra acontece entre o final da primeira e o início da segunda temporada, com um turbilhão de coisas acontecendo envolvendo o sequestro de Ida pelo clã do Imperador, a sua consequente perda de poderes, o arrependimento de Lilith pelas ações cometidas no passado e o estreitamento dos laços entre Luz e Emmett. Geralmente, existem alguns pequenos detalhes no visual ou na aparência dos personagens que, por mais que sejam de fato mínimos e insignificantes, mostram que houve algum tipo de mudança entre um intervalo de tempo, um sinal de que alguma coisa não é mais como antes, um elemento que pode mudar completamente o norte da história ou ser apenas um mero simbolismo para o estado atual. Um exemplo mais claro disso, por mais banal que seja, é a mudança de cor de cabelo da Emmett do verde para o roxo. Essa mudança simboliza a independência da personagem do nome, legado e influência da família sobre sua individualidade, já que a cor verde é, junto com a magia de aberrações, uma marca registrada da família Blight. São essas transições que comprovam o amadurecimento dos personagens conforme o andar da história, onde o telespectador faz uma comparação entre o antes e o depois para poder tirar suas próprias conclusões sobre os personagens, o contexto e a obra de forma geral. Em obras que tanto falam de representatividade, personalidade, individualidade e amadurecimento para um público que constantemente cresce necessitando desses tipos de debates, é importante também que haja a mudança, a transição e o encerramento de ciclos, pois é justamente disso que pessoas e histórias são feitas. Muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar, como de costume, os links do Instagram, da instrumental do vídeo, do meu canal de beats. Quem quiser dar uma olhada, tá tudo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.